O milionário barbeiro aprende a valorizar a vida quando a mendiga negra salva seu filho. Marco sempre teve tudo o que um homem poderia desejar. Um salão de beleza luxuoso em Ipanema, carros de luxo enfileirados na garagem e uma conta bancária que parecia nunca acabar. No entanto, cercado por tanto glamour, Marco viveu preso em sua bolha de egoísmo e ambição. O reflexo das lâminas na barber pole reluzia quase tanto quanto o brilho de sua vaidade. Ele cortava os cabelos de celebridades, mas pouco se importava com o mundo fora de sua bolha dourada. Marco achava que seu dinheiro o protegia de tudo, até que uma noite sombria mudaria tudo. Quando seu filho Pedro, um menino alegre de apenas 8 anos, foi sequestrado por uma gangue que se movia nas sombras, o mundo de Marco desmoronou em questão de segundos. O coração dele parou. Não, isso não pode estar acontecendo, pensou, enquanto sua mente corria em busca de respostas. O dinheiro que ele acumulou ao longo dos anos não tinha. O que eu faço? Em sua busca frenética, Marco começou a buscar ajuda em lugares que nunca tinha notado. Ele percorreu as ruas, que agora pareciam mais sombrias e cheias de perigos. No meio do caos, se deparou com Tânia, uma mulher em situação de rua com um olhar afiado e aura de alguém que já viu demais. O cabelo desgrenhado e a pele marcada pelo sol não conseguiam esconder a força em seu olhar. Quando se apresentaram, Marco no início hesitou. Poderia ela ajudar? Por que deveria confiar em alguém como ela? Mas logo percebeu que Tânia possuía conhecimentos valiosos sobre as gangues e uma coragem que ele mesmo não conhecia. Esses caras que sequestraram seu filho, eles têm muito mais a ver com você do que imagina, disse Tânia, enquanto os dois caminhavam por becos escuros, o chão empoeirado sob seus pés. Marco sentiu um frio na barriga. Que laços sombrios poderia haver entre Paulo, seu pai, e essas figuras ameaçadoras, enquanto pesquisavam pistas e seguiam os rastros do SEC. A cada descoberta, ele se via mais perdido em um emaranhado de verdades ocultas, cada revelação mais sombria que a anterior. A quantidade de dinheiro que ele tinha não podia comprar o que realmente importava, a vida de seu filho. No clímax do dia fatídico, Marco e Tânia se viram em uma encruzilhada. A vida de Pedro está em suas mãos, Tânia disse, com um tom grave. Ele sentiu o peso daquela frase. Cada escolha poderia custar não só a liberdade do menino, mas também o pertencimento que ele nunca soube que queria. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Marco e Tânia se entreolharam, o medo e a ansiedade estampados em seus rostos. O que de fato importava em suas vidas estava prestes a ser revelado em meio a essa busca desesperada. O que eles descobrirão sobre si mesmos enquanto correm contra o tempo? E como as sombras do passado de Marco podem ameaçar não só Pedro, mas também suas próprias vidas? E antes de continuarmos com essa história incrível, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima estava pesado. Marco e Tânia, com a tensão pulsando entre eles, sabiam que cada segundo contava. Eles se entreolharam, uma mistura de medo e determinação em seus rostos. Precisamos ir mais fundo. Se eles sabem quem você é hora de agir rápido, disse Tânia, puxando Marco para um beco estreito. Enquanto caminhavam, a realidade da situação
começava a pesar. Marco estava disposto a tudo para salvar seu filho. Mas o que mais poderia perder? Foi quando Tânia parou abruptamente, olhando para uma porta desgastada que se abria para um pequeno armazém. É aqui. O informante está dentro, disse, seu olhar grave. Marco sentiu um calafrio na espinha. Essa era a abordagem mais perigosa que já tinha feito. A porta rangia quando eles entraram. O cheiro era abafado, misturado à poeira e à umidade. No escuro, uma figura esperava. Era um homem baixo, com uma cicatriz no rosto e olhos que brilhavam inteligentemente. Você não deveria estar aqui, ele disse sem rodeios. Esse lugar é perigoso. Mas Marco não estava ali para ouvir conselhos. Eu preciso da verdade. Onde está meu filho? Sua voz soou mais alta do que pretendia, reverberando nas paredes. O homem hesitou, analisando Marco com um olhar cínico. Cuidado com a verdade que você busca, ele murmurou, quase como um aviso. Marco não podia imaginar o que poderia ser tão aterrador. Mas antes que pudesse questionar, Tânia puxou seu braço, impelindo-o a se afastar. É uma armadilha, Marco. Precisamos sair daqui. Mas já era tarde demais. A porta se abriu novamente, e um grupo de homens armados entrou, suas expressões densas como a sombra que se projetava sobre eles. Marco sentiu seu coração acelerar e a adrenalina tomou conta. Ele precisava proteger Tânia, mas era muito tarde. Nesse momento de caos, uma voz conhecida cortou o ar. Pai? O mundo de Marco congelou. Ele reconheceu aquela voz. Era Pedro. O menino estava ali, parado atrás do grupo. A esperança se acendeu em seu peito. Mas, em um segundo, a luz se apagou. A figura de Pedro não estava só. Então Marco olhou mais de perto. Ao lado do filho estava uma mulher, a mãe de Pedro, que ele pensava ter perdido anos atrás. Tânia, como você a conhece? Perguntou Marco, a voz tremendo. A realidade começava a se desenrolar diante dele como uma tapeçaria rasgada. Ela é parte disso? O susto e a confusão se transformaram em uma tempestade de emoções. Marco nunca imaginou que a mulher que ele menos esperava fosse a chave para o sequestro do filho. Corações partidos agora estavam conectados por um fio de traição e dor. Marco, não é o que parece! Gritou Tânia, seus olhos ardendo com uma intensidade que o fez hesitar. Eu só queria protegê-lo. A tempestade de informações deixou tudo turvo. Ele olhou para Pedro, com lágrimas nos olhos, sem saber se devia confiar em Tânia ou enfrentar a mulher que o desmantelou há tanto tempo. A tensão no ar era palpável enquanto cada um esperava a reação do outro. Segredos estavam prestes a ser revelados, e Marco sentiu que, independentemente do que acontecesse, nada seria como antes. O que essa reviravolta significaria para ele e para o seu filho? E mais importante, quem ele poderia realmente confiar? Enquanto a confusão se instalava, a única certeza era a escuridão ao redor deles. E o que ocorreria a seguir poderia mais. A tensão no ar era palpável. Marco, Tânia e a mulher que estava a seu lado nunca estiveram tão próximos do que pareciam ser linhas invisíveis de dor e traição. O coração de Marco batia descompassado quando sua mente se debateu entre o desejo de proteger Pedro e a confusão que agora entorpecia seus pensamentos. Ele olhou para a mãe do garoto, aquela mulher que ele acreditava ter perdido. A mulher que agora parecia envolvida em tudo aquilo. Marco, ouça-me, Tânia gritou, quebrando o silêncio tenso. Ela não é quem você pensa. Mas no fundo, Marco sentia uma verdade incomum tomando forma. A desconfiança crescia, como uma sombra díspare
que encobria um sentimento que ele já conhecia. Logo, 4 homens armados cercaram o espaço, suas armas apontadas firmemente para eles. Então o grande hairstylist acha que pode se meter em nossos negócios? Um dos capangas debochou, a risada ecoando sinistramente através da sala escura. Olha onde isso trouxe, Marco. Oh, estou aqui por meu filho. Marco respondeu, gritando. A adrenalina pulsava nas veias, enquanto seus olhos buscavam Pedro, que estava imóvel. A expressão no rosto, aquela mistura de medo e esperança. Pedro, vai para longe deles! Marco gritou. Mas antes que o menino pudesse se mover, um dos homens segurou seu braço, afastando de Marco. Você vai ter que pagar um preço alto por isso, chefão. O homem sussurrou para a mulher, que estava ao lado de Pedro. O olhar de Marco a perfurou, enquanto ele lutava para entender o que estava acontecendo. Paguei por você. O que você ainda faz aqui? A raiva brotou de Marco, antes que a verdade se impusesse. Por que ela teria algo a ver com aqueles homens? Ele sempre acreditou uma vítima. Mas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma maneira que ele nunca imaginou. A mulher que ele amou um dia não era mais que uma traidora. Ou quê? Nesse momento, um silêncio profundo o envolveu. O olhar de amor que ele pensou que compartilhavam pode não ter passado de uma ilusão. Na confusão, Tânia abriu a boca, mas Marco não quis ouvir. Ele não permitiria que o amor deslustrado o cegasse mais uma vez. Sabia que precisava agir. Solte meu filho, Marco exigiu, seus músculos enrijecendo-se. A tensão se intensificou, mas nesse instante, uma explosão surrou de fora. A porta do armazém voou pelos ares, arremessando os capangas para longe. Gritos ecoaram. Marco olhou para o caos e viu uma figura familiar surgindo da fumaça. Rápido, Marco! Um homem com uma máscara entrou. A presença dele era ao mesmo tempo reconfortante e alarmante. Era alguém de seu passado, um antigo sócio desaparecido há anos, alguém que ele julgava ter perdido para o submundo. Não é hora para antigas rivalidades, o homem exclamou, ajustando a arma em sua mão. Eles estão aqui por você, meus amigos do passado, você sabe. Marco congelou. O que você está fazendo aqui? Resolvendo seus problemas, como devemos ter feito em tempos. Agora, a vida do garoto está em risco. Vamos! O homem fez um sinal, e Marco percebeu que tinha que seguir. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, ouvindo as ordens, Pedro gritou de novo. Pai! Era um grito de desespero que ecoava em seus ouvidos. Marco virou-se para ver a mulher estendendo a mão para o menino, e naquele gesto, a verdade o atingiu como um soco no estômago. Pedro, não! Marco berrou enquanto corria, mas já era tarde demais. A mulher puxou Pedro para perto de si, e todos ficaram paralisados na cena caótica. A reviravolta o deixou sem palavras. O que antes era um sequestro, agora se transformava em algo muito mais profundo. Marco havia perdido não só o controle da situação, mas também a chance de entender quem poderia realmente confiar. A mulher à sua frente agora se revelava como parte do problema, e ele se sentiu impotente. Olhares trocados, segredos revelados, e tudo o que ele pensou que sabia desmoronou. Marco, não deixe isso acabar assim, gritou Tânia, mas a frase foi abafada pelas sirenes que se aproximavam. A saída escapava pelos dedos. A pergunta que ecoava em sua mente era: quem era o verdadeiro inimigo nessa história? E nessas frações de segundo, entre desespero e expectativa, Marco percebeu que o que restava para ele era apenas uma escolha.
E enquanto as luzes azuis dançavam pelas paredes do armazém, uma nova e implacável verdade aguardava a revelação. A luta estava só começando. O som ensurdecedor da explosão ainda ecoava quando Marco, atordoado, virou-se para ver Pedro preso nos braços da mulher. Ele sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. A confusão tomou conta de sua mente. O que estava acontecendo? O caos ainda era palpável, mas a imagem do filho, preso a uma estranha, o deixou paralisado. "Solta ele! Agora!" Marco gritou, o desespero transbordando em cada palavra. Mas a mulher apenas olhava com uma calma inquietante, como se soubesse que sua hora de se revelar havia chegado. "Você não entende, Marco," ela disse, a voz suave como veneno. "Eu sempre estive aqui, ao seu lado." O olhar dela era intenso, e Marco sentiu um frio na espinha. Àquela altura, tudo parecia uma cruel encenação. A porta atrás deles foi arrombada, e mais homens armados irromperam na sala, as armas em punho. "Deixa o garoto!" um dos capangas gritou, e a tensão se intensificou, como um fio prestes a se romper. Agora ele tinha dois perigos: a mulher misteriosa e os capangas. Mas com Pedro em risco, tudo o que Marco sabia sobre confiança estava prestes a ser testado. "Ela não pode te ajudar," gritou Tânia. A urgência em sua voz era visível. Ela fez parte disso." Marco olhou para Tânia e depois para a mulher, ainda hesitando. As palavras de Tânia pareciam um eco distante, perdidas em meio à tempestade. "O que você queria, Marco? Que eu estivesse em silêncio? Que eu deixasse que você vivesse essa vida de mentiras?" A mulher apertou Pedro mais perto, e o garoto olhou para o pai com medo. Marco viu o pânico nos olhos do filho. "Você sabe onde está a verdadeira traição? O verdadeiro inimigo?" A mulher sorriu, quase desdenhosa. "Ele está dentro de você." As palavras dela eram como facadas. Ele não queria, mas a dúvida começou a pesá-lo. Como assim? Nesse instante, tudo desmoronou. Um dos capangas, que parecia mais nervoso que os outros, puxou a arma e apontou para a mulher. "Chega! Solta a criança!" O clima esquentou e, em um ato de desespero, ela empurrou Pedro para trás. "Não, não faça isso!" Marco gritou, mas o homem disparou. O tiro ecoou como um raio e uma fração de segundo se transformou em eternidade. O queixo de Marco se arregalou e ele viu a trajetória da bala. O mundo parecia girar. "Não!" Tânia gritou, ao se jogar em direção a Pedro. Mas o ato heróico fez com que o corpo dela caísse. O som do impacto foi terrível. O corpo ferido atingiu o chão e o tempo congelou. Marco sentiu seu coração disparar, enquanto a realidade se despedaçava ao seu redor. Não! Ele correu para Tânia, o desespero o levando. Mas ao se aproximar, a mulher se virou para ele, ainda com uma expressão de compaixão. "Marco, eu fiz isso por você. Sempre, sempre por você." As palavras dela o atingiram como um golpe. O que ela queria dizer? Bom, ele sentiu uma raiva irromper. Enquanto isso, os capangas estavam confusos. A tensão havia mudado de direção, e no meio do caos, um deles, o que parecia ser o líder, olhou para Marco e disse: "Surpreso? Você vai descobrir a verdade que sempre ignorou. O que realmente importa está a caminho." "Não! Não levem meu filho!" Marco gritou, mas a mulher se afastou lentamente, permitindo que Pedro saísse de seu alcance. O menino estava tremendo, aterrorizado. O olhar de Marco encontrou o de Pedro. "Pai?" ele sussurrou, com lágrimas nos olhos.
E naquele segundo, Marco percebeu que tudo estava prestes a mudar. A linha entre o bem e o mal se desfazia, revelando verdades que ele nunca imaginou que existissem. E enquanto a fumaça envolvia o ar, uma revelação começou a surgir. Talvez o verdadeiro vilão ali não fosse quem ele pensava. Finalmente, enquanto a confusão tomava conta de todos, Marco sentiu que estava à beira de um abismo. As perguntas o assaltavam como um furacão. Quem era a mulher realmente? O que ela sabia? E, acima de tudo, quem ele realmente era nessa história? A única certeza que restava era que nada seria como antes. A batalha estava apenas começando, e segredos ainda mais sombrios estavam prestes a ser revelados. A tensão ainda vibrava no ar, e o caos parecia dançar ao redor de Marco, enquanto ele tentava processar a cena diante de si. O olhar de Pedro, perdido e apavorado, estava fixo nele. A mulher que o segurava, a mulher que ele pensava conhecer. O que é que ela queria dizer? O que realmente estava acontecendo? Você não pode fazer isso! Solta meu filho! Marco insistiu, dando um passo à frente. Dentre todos os sentimentos, o mais forte era o desespero. Mas antes que pudesse agir, algo inesperado ocorreu. A mulher olhou para ele com uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Era como se a barreira entre eles tivesse sido desfeita por um instante. Então, em um movimento rápido, ela puxou algo de dentro do bolso. Marco congelou. O objeto refletiu a luz, e ele chegou a pensar que era uma arma. O coração dele disparou. Então, com uma voz calma e firme, a mulher disse: "É hora de você saber a verdade, Marco." "Não, não agora!" gritou Tânia. Mas Marco estava hipnotizado. Ele não conseguia tirar os olhos da mulher. "A verdade sobre o quê?" ele perguntou, a voz trêmula. A tensão era palpável. "Sobre você, sobre nós." A mulher fez uma pausa e o silêncio retornou como um manto pesado. "Eu não sou quem você imagina, e você vai entender isso agora." A luz da aranha balançava, jogando sombras estranhas nas paredes. "Vai, solta meu irmão!" O grito de Pedro cortou o ar, e a mulher hesitou. Marco viu uma fraqueza, um momento de hesitação que poderia ser a sua chance, mas a explosão estava prestes a acontecer. Um disparo, o eco reverberou. Marco não tinha certeza de quem dissera, mas em um piscar de olhos, tudo virou um mar de gritos. A fumaça invadiu o ar. Ele viu Tânia se mover, mas não entendeu bem como. Um dos capangas havia puxado o gatilho, mas a bala não acertara a mulher. Um pânico cativou a sala. "Pedro!" Marco gritou, enquanto os homens cercavam Tânia. Quando o caos foi se acalmando, tudo ficou claro. O corpo de Tânia estava caído. Mas tinha algo mais. As marcas de sangue começaram a se alastrar pelo chão, e Marco sentiu sua própria esperança sendo drenada. Apenas algumas palavras ecoaram entre os gritos e as sombras. "Ela não era quem você achava que era, Marco. Diga, por favor." O desespero tomou conta, e a mulher que o mantinha em um estado de negação se virava para ele, com uma verdade no olhar que parecia mortal. "Você precisa lembrar. Tudo isso foi planejado. A Tânia, ela é sua irmã." O coração de Marco parou. Suas veias se congelaram. A revelação estava prestes a desmoronar tudo. "O quê? Como assim? Isso não pode ser verdade." Mas, em algum lugar dentro dele, a ficha estava caindo. "É verdade. Sua mãe nunca te contou. Você era um alvo desde o início, Marco. Os negócios de seu pai, eles ameaçavam a todos nós. E Tânia, ela sabia disso." O sopro da verdade chegou até ele como um vento gélido, e tudo que ele amava estava prestes a se despedaçar.
A mulher continuou. Ela se sacrificou para te proteger, mas agora que você sabe, devemos agir rápido. E com isso, ela virou-se para Marco. Quem realmente era? O que ele sempre soube era uma mentira? Enquanto sua mente trabalhava em 1000 por hora, o silêncio se instalou. Ele olhou para Pedro, que o encarava, confuso e assombrado. Era uma escolha definitiva. Um caos no coração de um homem que sempre achou que tinha controle. Mas, na verdade, tudo era uma ilusão. As luzes azuis da polícia piscavam do lado de fora, e logo a sirene soava como um agudo chamado à ação. A única certeza que Marco tinha naquele momento era que o tempo estava se esgotando. Ele tinha que agir, mas em quem poderia confiar? A verdade agora também era uma lâmina cortante. Marco, precisamos sair daqui. A mulher puxou-lhe pelo braço, e ele olhou para trás, não para a base do que conhecia, mas para um futuro implacável. O quão profundo era esse abismo? E se o que ele estava prestes a descobrir mudasse não só seu destino, mas o destino de todos ao seu redor? O som da explosão ainda ecoava, e o coração de Marco batia descontrolado. Ele olhou para a mulher, que agora parecia mais uma estranha do que alguém que um dia foi parte de sua vida. O tempo estava escasso, e ele precisava tomar uma decisão. Pedro o encarava, inseguro, e Marco sentiu uma onda de proteção que ele nunca soubera que existia. A adrenalina pulsava nas veias, e a única coisa que ele pensava era: como cheguei até aqui? Vamos, Marco, a mulher insistiu, puxando-o pelo braço e quase arrastando-o para fora do armazém. O caos lá fora era ensurdecedor, mas o instinto paternal de Marco o mantinha focado em uma única questão: salvar Pedro. Com a voz em surto, ele gritou: Pedro, vem comigo, filho. Mas o que poderia ser uma fuga virou um pesadelo. Uma sombra se aproximou e Marco teve apenas um segundo para ver um homem emergir da fumaça. Era um dos capangas e ele estava armado. Parem! Ninguém sai! O homem gritou, trazendo à tona um novo terror. Marco se virou pronto para lutar, mas tudo explodiu ao seu redor. Nesse momento crítico, algo se quebrou dentro de Marco. Ele sentiu o fio da razão se rompendo. A mulher ao seu lado lançou um olhar desesperado. Marco, escute. O que está prestes a acontecer pode mudar tudo. Diga logo. Oi? Não havia tempo a perder. A tensão era palpável, como um fio prestes a estourar. Tem uma verdade que você ainda não sabe. Você não é apenas um simples cabeleireiro. Você e eu temos um histórico muito mais profundo. Você é... Antes que pudesse terminar, um tiro ecoou, e tudo ficou frio. O homem que segurava Pedro disparou. Marco se lançou na direção de seu filho, mas a bala atingiu a mulher em um movimento dramático de cima para baixo. A cena se desenrolou lenta e vertiginosamente, e ele viu o rosto dela mudar, como se uma camada de mentira estivesse sendo retirada. Marco congelou, o horror estampado em seu rosto. Não! Ele berrou, enquanto a mulher caía, o olhar dela se transformando de desespero para algo que parecia quase aliviado. Eu sempre estive aqui, para te proteger, ela sussurrou, enquanto o sangue começava a se espalhar pelo chão. Era como se o mundo ao redor estivesse parado. Uma única ideia ecoava em sua mente. Ela não pode morrer. Pai! O grito de Pedro era um furo no coração de Marco. Ele se projetou para o lado, olhando para o filho. Mas o desespero se misturou ao caos. O homem que atirou olhava para eles, um sorriso de triunfo nos lábios. O que estava acontecendo?
A verdade começava a se misturar com as mentiras, e a dor se tornava esmagadora. Ela é sua mãe. O grito veio de Tânia, que ainda estava ali apoiada em uma parede, com a mão no ferimento. Marco olhou para Tânia, depois para a mulher caída. Como? A ideia fazia seu estômago revirar. Ele lutava contra a revelação que se desenrolava dentro de sua mente. Quem sou eu, então? Marco sussurrou, totalmente perdido. Ele sentia que a corrente do destino estava se desdobrando de maneiras que ele nunca poderia imaginar. O lugar estava cheio de sombras e sussurros. E as peças do quebra-cabeça finalmente começavam a se encaixar de forma perturbadora. Quando a mulher, sua mãe, fechou os olhos, um silêncio mortal tomou conta do ar. Pedro estava ajoelhado ao lado dela, as lágrimas rolando pelo rosto. Mãe, não me deixa. A fragilidade da cena estendeu-se como um eco agonizante. Marco, temos que sair agora! Tânia pressionou, seu tom carregado de urgência. Mas o corpo da mulher caiu inerte, como se o tempo tivesse parado. A luta interna de Marco foi brutal. Ele ainda lutava para processar isso tudo, enquanto a realidade se desenrolava na sua frente. Em um instante, algo estrondoso e inesperado aconteceu. Um grupo de homens desconhecidos emergiu do fundo da rua, cercando o armazém. Eles não eram os capangas, mas sim uma nova ameaça. O líder, com uma máscara, avançou com um olhar afiado. Vocês estão em problemas, e eu tenho a solução. Mas vai exigir que paguem um preço alto. Marco olhou para Tânia, para Pedro e de volta para a mulher, que agora jazia sem vida no chão. A revelação estava apenas começando. O que você sabe? Marco exigiu, a voz um rosnado de ferocidade. Ele sentia que estava na beira de um abismo e que o próximo passo poderia levar todos eles a um destino ainda mais sombriamente desconhecido. E mesmo agora, ele sabia, nada seria como antes. A luta por respostas estava apenas começando. O som da explosão ainda reverberava, e Marco estava paralisado. O homem de máscara, que surgiu com sua presença ameaçadora, olhava para ele, seus olhos brilhando com uma malícia quase palpável. O filho estava aos prantos ao lado da mulher que jazia no chão. O coração de Marco parecia um tambor em frenesi, e ele só conseguia pensar em como tudo tinha virado um pesadelo. Vocês estão em problemas e eu tenho a solução, mas vai exigir que paguem um preço alto, disse o homem, com um sorriso sarcástico. O olhar dele era como uma lâmina, afiado e prejudicial. Marco sentiu um arrepio ao pensar no que poderia acontecer a Pedro. Quem é você? Marco gritou, sem conseguir conter a raiva. Nos deixe em paz! Mas o homem apenas riu, uma risa seca, cruel. Você não entende, não é? O jogo está apenas começando. Mas antes que pudesse processar aquelas palavras, algo inesperado aconteceu. Uma segunda explosão, desta vez mais próxima, fez o chão tremer sob seus pés. A porta por onde tinham entrado se estilhaçou e uma onda de calor os envolveu. Pessoas gritaram ao longe e Marco ficou mais apavorado ainda. Antes que a poeira assentasse, ele viu uma figura emergindo da fumaça. Era um homem forte, com uma postura confiante. Marco o reconheceu. Era Roberto, um ex-sócio de seu pai, que ele acreditava estar morto. O homem que sua mãe lhe dissera que nunca seria visto novamente. Surpresa, Marco! Hora de você entender o que realmente está acontecendo, disse Roberto, avançando em direção ao grupo. Marco não acreditava no que via. O que Roberto estava fazendo ali? Ele poderia ser amigo ou inimigo. Roberto,
O que você quer dizer? Marco perguntou, ainda tentando entender a situação. Mas Roberto ignorou a pergunta e focou na mulher caída ao chão. Você trouxe muito desgaste para nossa família. E isso agora precisa acabar. Os olhos de Marco se arregalaram ao ouvir aquelas palavras. O que ele estava insinuando? A mãe havia sido uma parte dessa história toda? Antes que pudesse perguntar mais, a mulher que jazia no chão começou a se mover. E Marco a viu abrir os olhos com um brilho inusitado. Marco, você precisa entender a verdade, ela disse, com uma voz fraca, mas cheia de determinação. A verdade sobre você, sobre o que somos. As palavras dela pareciam estranhas, quase um eco do que já havia sido. E num instante, tudo se desfez na sua frente. Você não é o que pensa, meu filho. Ela continuou, enquanto o olhar de Pedro se alternava entre confuso e alarmado. Roberto e I sempre estivemos envolvidos. E você não é só meu filho, você é parte de algo muito maior. Parece que você não sabe nada, não é? A voz de Roberto cortou o ar. Você está em um jogo que não compreende, Marco. A sua vida inteira foi escrita em cartas que ainda não leu. A tensão no ar se tornou sufocante. Cada palavra parecia um golpe. Marco não conseguia mais separar as verdades. O homem ao seu lado, a mulher que carregou suas memórias. Tudo estava em xeque. Em frações de segundos, sua vida começou a desmoronar como um castelo de cartas. O que você está dizendo? Que somos todos um plano maligno. A mulher sorriu, um sorriso que parecia misturado com dor. Não é maligno, é sempre uma escolha. Uma linha que escolhemos cruzar. O raio da verdade atingiu Marco como uma lâmina afiada. Ele percebeu que não sabia nada. Vamos embora. Agora, Tânia gritou. Mas tudo parecia nebuloso demais. O que era real? O passado estava cercando ele como um pesadelo. Você não pode nos deixar assim, Marco. Pedro disparou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é tudo o que eu tenho. A intensidade emocional do momento fez o coração de Marco apertar. Antes que pudesse reagir, uma terceira explosão ocorreu. Desta vez, no telhado. Pedras e poeira caíram ao redor deles, e a confusão se transformou em um grito de desespero coletivo. Marco olhou novamente para sua mãe e para Roberto. Eles eram o mesmo, lidas com as mesmas escolhas. O que mais ele não sabia? O que realmente estava em jogo? Um segundo depois, ele percebeu. A maior traição estava prestes a ser revelada. E ele se perguntava se conseguiria lidar com isso. A verdade do que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo, para sempre. E enquanto o fumo preenchia o ar de desespero, Marco percebeu que, independentemente do que acontecesse, a escolha dele estava apenas começando. O som da explosão ainda ecoava e Marco estava paralisado. O homem de máscara, que surgiu com sua presença ameaçadora, olhava para ele, seus olhos brilhando com uma malícia quase palpável. O filho estava aos prantos ao lado da... Vocês estão em problemas, e eu tenho a solução. Mas vai exigir que paguem um preço alto, disse o homem, com um sorriso sarcástico. O olhar dele era como uma lâmina, afiado e prejudicial. Marco sentiu um arrepio ao pensar no que poderia acontecer a Pedro. — Quem é você? Marco gritou, sem conseguir conter a raiva. — Nos deixe em paz. Mas o homem apenas riu, uma risa seca, cruel. — Você não entende, não é? O jogo está apenas começando. Mas antes que pudesse processar aquelas palavras, algo inesperado aconteceu. Uma segunda explosão, desta vez mais próxima, fez o chão tremer sob seus pés.
a porta por onde tinham entrado se estilhaçou e uma onda de calor os envolveu. Pessoas gritaram ao longe e Marco ficou mais apavorado ainda. Antes que a poeira assentasse, ele viu uma figura emergindo da fumaça. Era um homem forte, com uma postura confiante. Marco reconheceu. Era Roberto, um ex-sócio de seu pai, que ele acreditava estar morto. O homem que sua mãe lhe dissera que nunca seria visto novamente. Surpresa, Marco. Hora de você entender o que realmente está acontecendo, disse Roberto, avançando em direção ao grupo. Marco não acreditava no que via. O que Roberto estava fazendo ali? Ele poderia ser amigo ou inimigo? Roberto, o que você quer dizer? Marco perguntou, ainda tentando entender a situação. Mas Roberto ignorou a pergunta e focou na mulher caída ao chão. Você trouxe muito desgaste para nossa família, e isso agora precisa acabar. Os olhos de Marco se arregalaram ao ouvir aquelas palavras. O que ele estava insinuando? A mãe havia sido uma parte dessa história toda? Antes que pudesse perguntar mais, a mulher que jazia no chão começou a se mover, e Marco a viu abrir os olhos com um brilho inusitado. Marco, você precisa entender a verdade, ela disse, com uma voz fraca, mas cheia de determinação. A verdade sobre você, sobre o que somos. As palavras dela pareciam estranhas, quase um eco do que já havia sido. E, num instante, tudo se desfez na sua frente. Você não é o que pensa, meu filho, ela continuou, enquanto o olhar de Pedro se alternava entre confuso e alarmado. Roberto e eu sempre estivemos envolvidos. E você não é só meu filho. Você é parte de algo muito maior. Parece que você não sabe nada, não é? A voz de Roberto cortou o ar. Você está em um jogo que não compreende, Marco. A sua vida inteira foi escrita em cartas que ainda não leu. A tensão no ar se tornou sufocante. Cada palavra parecia um golpe. Marco não conseguia mais separar as verdades. O homem ao seu lado, a mulher que carregou suas memórias, tudo estava em xeque. Em frações de segundos, sua vida começou a desmoronar como um castelo de cartas. O que você está dizendo? Que somos todos um plano maligno? A mulher sorriu, um sorriso que parecia misturado com dor. Não é maligno, é sempre uma escolha. Uma linha que escolhemos cruzar. O raio da verdade atingiu Marco como uma lâmina afiada, e ele percebeu que não sabia nada. Vamos embora, agora, Tânia gritou, mas tudo parecia nebuloso demais. O que era real? O passado estava cercando ele como um pesadelo. Você não pode nos deixar assim, Marco. Pedro disparou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você é tudo o que eu tenho. A intensidade emocional do momento fez o coração de Marco apertar. Antes que pudesse reagir, uma terceira explosão ocorreu. Desta vez no telhado. Pedras e poeira caíram ao redor deles, e a confusão se transformou em um grito de desespero coletivo. Marco olhou novamente, para sua mãe e para Roberto. Eles eram o mesmo. Lidas com as mesmas escolhas. O que mais ele não sabia? O que realmente estava em jogo? Um segundo depois ele percebeu. A maior traição estava prestes a ser revelada, e ele se perguntava se conseguiria lidar com isso. A verdade do que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo, para sempre. E enquanto o fumo preenchia o ar de desespero, Marco percebeu que, independentemente do que acontecesse, a escolha dele estava apenas começando. Então, um grito ensurdecedor partiu o ar. Era uma voz inconfundível. Pai. Marco virou-se, seu coração disparando, e viu uma figura familiar. Era Ana, sua ex-esposa.
O pânico tomou conta, enquanto o choque entrava como uma faca no peito. Não, isso não pode estar acontecendo, Marco sussurrou, sem acreditar. Ana, o que você está fazendo aqui? A mágoa que ele pensava ter enterrado saltou à superfície. Estou aqui para salvar você, Ana disse, correndo em direção a ele. Mas você precisa saber que eu tenho algo muito sério a lhe contar. Os olhos dela estavam arregalados, o medo visível. As luzes azuis da polícia piscavam ao fundo, e um pressentimento começou a tomar conta de Marco. Suspeitas, que ele guardava como segredos, agora explodiam em sua mente. E antes que ele pudesse questionar, Ana embrenhou-se na confusão, puxando algo do bolso. Marco, você precisa saber a verdade. Pedro não é só seu filho. Ele é algo muito maior, algo que eles querem. O ar parou. Pedro olhou para os dois, confuso, e as peças começaram a se encaixar de uma forma horrenda. Um filho, um passado, o elo que os unia, mais do que Marco poderia suportar. A única certeza que existia entre eles era aquela fração de verdade. E nesse momento, ele entendeu que os segredos eram apenas o começo. Enquanto tudo ao redor girava, Marco sentiu que a verdade era uma sombra que se aproximava, mais próxima do que ele jamais imaginou, deixando um abismo em seu coração e mais perguntas do que respostas. O choque do que Ana acabara de dizer reverberou na mente de Marco como um eco aterrorizante. Pedro não é só seu filho. Ele é algo muito maior. O que isso significava? A confusão tomou conta. Uma neblina que obscurecia a razão. O coração dele disparou, enquanto os rostos de Tânia e Ana se tornavam borrões ao redor dele. Do que você está falando? Marco forçou a voz a sair, mas suas palavras tremiam. O som da sirene continuava lá fora, mas era como se tudo fosse uma música distante, algo que não importava mais. A atenção dele estava voltada para Ana, que olhava nos olhos de Pedro com um desespero palpável. Eles não podem pegar você, Pedro. Ana gritou, e Marco sentiu sua própria respiração estancar. O que ela não estava lhe dizendo? O homem mascarado ainda observava a cena, um sorriso torto em seu rosto, como se estivesse esperando algo. Você precisa me contar agora, Ana, Marco exigiu, as palavras saindo como um rosnado. Tânia, ainda segurando a parede, olhava fixamente. A expressão dela, uma mistura de preocupação e desconfiança. Mas antes que Ana pudesse abrir a boca, tudo explodiu. O teto cedeu e destroços começaram a cair. O homem mascarado se virou, gritando ordens a seus capangas. Um pânico súbito irrompeu. Corra, para a saída! Tânia gritou, puxando Marco e Pedro. Mas Marco hesitou. O olhar fixo de Ana em Pedro o mantinha paralisado. Mãe, me ajuda! Pedro clamou, mas ela apenas balançou a cabeça, seu olhar se tornando feroz. Não há tempo, Marco. Precisamos ir. A urgência cortou através da confusão, e Marco finalmente se virou, puxando Pedro para um lado. Mas nesse momento, algo mais aconteceu. O homem mascarado apontou a arma para Ana. Você não vai escapar tão fácil, querida. A voz dele era venenosamente prazerosa, e Marco sentiu o estômago revirar. Não faça isso, ele gritou em desespero. Ela é minha mãe. Ana olhou para o filho e, num impulso desesperado, gritou. Pedro, corra, vá! Era uma ordem. E naqueles olhos, Marco viu um reflexo que o cortou como uma faca. Não, eu não vou deixar você. Marco tentou ir até ela, mas a gravidade do momento o segurava. O tempo parecia se arrastar. Então, a arma disparou. Um eco ensurdecedor.
O mundo ao redor de Marco congelou. O peito dele se apertou e as lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Ele não sabia se ela havia sido atingida ou se aquilo era apenas uma ilusão. E em uma fração de segundo, a cena começou a desmoronar. Ana caiu, e tudo em volta deles parecia desaparecer. O horizonte da verdade se desvanecia. Marco se atirou em direção a ela, mas o que encontrou ao chegar perto o deixou em choque. Ela tinha um sorriso no rosto. Um sorriso? Isso não pode ser real. Marco, eu sempre fiz isso por você, Ana murmuriu, a voz quase inaudível, enquanto a vida parecia escorregar de seu corpo. Mas então ela piscou, e aquilo não parecia certo. A verdade sobre quem era Ana. Ponto. E nesse instante, Marco percebeu que a mulher caída não era só sua mãe, mas também uma agente de algo sombrio. Um plano maligno que compreendia muito mais do que ele jamais soubera. Você era parte disso tudo? Marco, não. A voz dela se apagou, e a realidade começou a se despedaçar em pedaços confusos. O homem mascarado riu, e naquele riso o mundo se tornava um campo de batalha. Agora você está entendendo. O que você tem, o que você é, não pode ser perdido assim. Pedro chorava, mas Marco mal escutava. Ele estava paralisado. A revelação devastadora estava em uma avalanche sobre ele. Tudo o que ele conhecia estava em ruínas. Com um movimento brusco, o mascarado atirou para o alto, e o espaço ao redor deles explodiu em caos. E fumaça encheu o ar, cobrindo os rostos atordoados, cobrindo a dor. Acabou! A voz dele ecoou, e em um piscar de olhos, a saída estava sendo fechada. E nesse caos, Marco se viu incapaz de escolher. O peso da verdade o esmagava, enquanto o coração dele falhava em entender. Não! Ele gritou, e as lágrimas escorriam como rios. Ele estava prestes a perder tudo, e quando a realidade se desenrolou diante de seus olhos, a única coisa que ele sabia era que a luta estava apenas começando. A revelação mais chocante ainda pairava, e o futuro agora era um abismo vazio. O caos ao redor parecia um pesadelo intenso e insuportável. Marco estava paralisado, com o coração batendo descompassado, enquanto o corpo de Ana jazia no chão. O mundo girava, e as sombras do passado estavam finalmente se unindo. A voz dela ecoou em sua mente, cada palavra queimando como um fósforo aceso. Ponto. Você precisa entender a verdade. O que isso significava? O que Ana estava tentando dizer? As sirenes da polícia cortavam o ar, e a confusão aumentava. Pedro, com lágrimas nos olhos, olhava desesperadamente para o pai. Papai, a mamãe! Ele estava com o rosto pálido, a inocência dele se despedaçando diante de uma cena que nenhum filho deveria ver. O que Marco podia fazer? O medo o mantinha preso, enquanto tudo ao seu redor se desmoronava. Ana, não me deixe assim! Marco gritou, os lábios tremendo. Ele se aproximou dela, mas foi agarrado por Tânia, que puxou sua camiseta. Marco, não é hora para mais lágrimas. Precisamos sair daqui. O pânico na voz dela o fez olhar para os lados. Ele percebeu que a saída estava se fechando. O homem mascarado se movia, os capangas se agrupando, e a oportunidade de escapar estava escorregando entre seus dedos. Pedro, segura minha mão! Marco gritou, estendendo o braço. O menino hesitou, mas logo correu na direção do pai. O abraço deles foi um momento de alívio em meio ao caos, mas a dor da perda de Ana cortava fundo.
A realidade estava se apoderando dele como um lobo faminto. Rápido, aqui! Tânia puxou-os para uma saída lateral, abandonando o cenário de desespero. Eles correram através dos escombros, mas o eco das explosões continuava nítido em suas mentes. Marco não conseguia desviar o olhar. Um último suspiro de Ana ainda ecoava dentro dele. Quando saíram do armazém, o céu estava tingido de um tom avermelhado, e Marco percebeu que o mundo manteria em segredo vidas quebradas. A confusão de pessoas correndo para longe, a polícia cercando o local e o caos na cidade o faziam sentir que um ciclo estava se fechando. Mas um novo começava. Ele encarou Tânia, que já estava puxando Pedro para longe. E agora? Precisamos de respostas, disse Marco, recuperando o fôlego. O desespero engolira a esperança dele, mas a determinação ainda permanecia. Pedro olhou para o pai, seus olhos transbordando de perguntas. Pai, o que estava acontecendo? Marco sentiu um aperto no peito. Ele não tinha respostas. O que mais Ana havia escondido? O que ela estava fazendo lá? Uma sombra de dúvida queimava seus pensamentos. Vamos, precisamos nos esconder, Tânia falou, olhando ao redor com cautela. Não havia tempo, e Marco sabia que o passado o perseguia. No entanto, antes que pudessem seguir em frente, Roberto surgiu entre a multidão. Ele olhou para Marco com uma expressão de reconhecimento. Você ainda está aqui? Precisamos conversar, disse ele, segurando o braço de Marco para não deixá-lo ir. O jogo não acabou. Marco, eles querem você. O vácuo de palavras fez a adrenalina correr. O que você quer? O que você sabe? A realidade de Marco desmoronava entre segredos e traições. Ele percebeu que as respostas que buscava estavam bem diante dele. Mas como ter certeza da intenção de Roberto? E antes que a conversa continuasse, sirenes aumentaram e uma nova explosão ressonou à distância. O céu parecia desabar. O pânico se alastrava entre os civis, e Marco percebeu que precisava priorizar sua família. Nós não temos escolha. Temos que ir a algum lugar seguro. Agora! Ele gritou, puxando Tânia e Pedro enquanto andavam com passos rápidos. O que estava por vir? O abismo à frente parecia aterrador. Mas Marco sentia uma nova centelha de determinação. Ele enfrentaria tudo e todos por Pedro. A verdade sobre o que era e quem era estava se formando em sua mente. Enquanto corriam, a esperança de um novo começo começava a surgir, mesmo que envolta em sombras. Agora, pergunto a você, você realmente quer saber o que acontece a seguir? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.